Sejam bem-vindos a mais um Tamo Junto, um programa de motivação, de alegria, de cultura, de ensinamento, de ajuda a pessoas, né? A gente tem feito aí muitas entrevistas na área de saúde mental, mas também, né, quem nos acompanha já nos últimos 4 anos, muitas entrevistas na área empresarial, histórias de superação. Hoje vamos entrevistar aqui uma pessoa que eu conheço há alguns anos, já assisti vários eventos, palestras dele. Ele tem o dom da palavra, tá? É, ele não tem noção de quantas pessoas o seguem, né? Dia desse eu estava numa reunião e uma pessoa falou de uma forma um pouco humorística, mas para mim eu falei, caramba, é bem por aí. Falou assim, todo dia eu escuto as mensagens do filósofo de Bangu. Né? E o pessoal riu, mas como eu conheço ele, né, eu falei, cara, pelo contrário, isso é um elogio, porque ele não é oficialmente um filósofo, mas ele faz uma mensagem que ajuda a vida e mudando a vida de inúmeras pessoas. Ele é empresário, ele é mestre, professor, consultor. E tenho a alegria, já tem um tempo que eu estou tentando convidar ele e hoje finalmente ele veio. Alex Xavier, obrigado. Obrigado pelo convite. Quero agradecer desde já a audiência, ao Jackson, que é meu amigo pessoal. A gente andou meio afastadinho, mas eu acho que a gente vai conseguir melhorar essa condição de amizade. Estou muito feliz de estar aqui, né? Eu acho que é o meu primeiro, eu acho não, eu tenho certeza que é meu primeiro podcast. Que bom. E, gente, uma vez o Alex, né, todo mundo que me segue sabe que durante 35 anos eu fui dono do curso Wizard aqui no Rio de Janeiro. E o Alex, ele, na época que eu ainda era empresário nessa área, ele esteve, né, em escolas nossas e deu uma série de treinamentos que eu achei magnífico. Aí eu falei ele, que ele tem muitos assuntos e hoje só vai dar pra gente falar um assunto, né? Porque é muito conteúdo que ele tem, graças a Deus. Então, Alex, naquela palestra que você deu, que foi uma palestra inesquecível, você falou das áreas da vida que mexem com a gente, para a gente trabalhar e melhorar, né, a área mental, física, financeira, sexual e por aí vai. Bem, eu recordei aqui desse momento da minha vida em que eu falei de uma prática que eu dividi minha vida em três áreas, em dois grupos distintos. A física e mental, a área profissional e financeira e a área sexo e afetiva. Essas áreas, elas trabalham em conjuntos. Se eu tratar de um grupo distinto e não olhar para o outro, a tendência é como se fosse um jogo de dominós bem enfileirados. Se cai uma, vai caindo as outras. Então, o que eu fiz na minha vida pessoal? Eu fui tratar da área profissional e financeira, porque nós, seres humanos, vivemos num estado capitalista em que eu preciso de dinheiro e eu preciso qualificar essa maneira de ganhar dinheiro. Esse dinheiro, ele, ele precisa ser espiritual. O dinheiro, ele é altamente espiritual. Quando eu digo isso, muita gente não entende, não compreende o que é a espiritualidade do dinheiro. Eu, quando presto consultoria, por exemplo, na minha área agora, que eu trabalho com saúde bucal, Essa aqui é a sua câmera. essa é a minha, Essa é a né? sua câmera. A saúde bucal, ela tem vários tipos de profissionais, e eu digo para o profissional cirurgião dentista, quando a pessoa abre a boca para você, você precisa entender que ela está abrindo a intimidade da vida dela para você que é profissional. É muito invasivo. E você não pode ser leviano naquela hora ali. E aí eu dou uma dica, eu digo assim, olha, você pode dizer que tem um trabalho de resina, que é um trabalho que não é muito bom, ele é bom, mas ele não vai trazer um resultado a longo prazo. Um trabalho de porcelana é melhor. E tem um trabalho com
zircônia e porcelana, que tem um outro resultado, você falar de valores, mas ligando a qualidade. A gente não precisa enganar ninguém para poder ganhar dinheiro. Então, a espiritualidade do dinheiro, para mim, é quando você faz algo para o outro, sabendo que você vai receber, mas que você está levando um benefício para o outro. Então, eu fui tratar dessa área profissional e financeira, fui me qualificar, fui entender o que eu gosto de fazer, de repente, não é o que me remunera melhor, mas é o que eu gosto de fazer. Então, definir isso na vida do ser humano, eu acho que é importante para a gente poder dar continuidade, porque o grande problema hoje nas relações emocionais e sociais é o problema da continuidade. A gente não consegue. Quando você recebe, não tem saúde emocional porque o profissional e financeiro é comprometido, a área sexy e afetiva também acompanha o processo de não entender o que está acontecendo contigo, porque se você é mal definido nessa área profissional e financeira, a área sexy, afetiva e a física e mental ficam comprometidas. Então, vou tentar explicar essa área. Vou deixar a área sexy e Eu afetiva. vou falar um pouquinho da minha experiência pessoal. Por exemplo, hoje, como eu falei, eu fiquei 35 anos com a Wizard. Durante 20 e poucos anos eu fui muito feliz. O meu espírito, consequentemente, estava feliz. Nos últimos 10 anos eu não estava mais feliz. Né? Então era um dinheiro que entrava, mas não me fazia feliz. Hoje eu ganho muito menos, Alex. Muito menos. Eu sei que quando você me conheceu, eu tinha escola, né? Uhum. Inclusive, né, você prestou lá um serviço muito bacana, dando treinamento. E hoje eu ganho menos, mas é um dinheiro que me dá mais alegria. Então eu tô Essa te é, entendendo com essa é a minha vivência espiritualidade. pessoal, Isso, né? essa é a Que hoje o meu espiritualidade. espírito está mais feliz, mesmo eu ganhando menos. E eu, E- consequentemente, eu adequo a minha vida a um financeiro menor, Isso. mas eu tô mais feliz. Você Então, reduz cara, vida, qualifica a vida e vive muito melhor do que você ter um monte de frentes e você não poder dar atenção. Por exemplo, uma esposa e uma família exige uma atenção que não pode, eu não posso levar isso de ânimo leve. Eu tenho grandes dificuldades nessa área, porque se eu disparo para a área profissional e financeira e não defino disciplina, porque um outro pontuador e mediador de recursos para a vida é a disciplina. Ele pontua e ele media. Se eu coloco disciplina numa área, provavelmente eu vou colocar em outra área e eu vou gerir tempo. Eu vou gerir tempo. Assim, a minha rotina é o seguinte: eu acordo 5 horas da manhã, vou para os estudos, estudo até às 6, depois vou para a academia, fico lá até às 7h30, todo dia isso, Jackson, de segunda a sábado. E no domingo eu descanso, domingo a eu vi academia teu não abre. vídeo hoje, um frio do caramba, e você lá de camiseta caminhando pra academia, gente. Eu Eu, falei, ele é fa... maluco, e eu conheço, ele é maluco eu mesmo, mas é um faço, maluco né? do bem. Mas eu faço isso por uma questão de saúde. Então, se eu trato do meu físico e do meu mental, né, quer dizer, eu já acordo prestando atenção nos estudos e indo para a academia. Então, a disciplina faz com que eu mantenha essa rotina também no trabalho. Hoje, para me poder estar aqui, eu tive que me disciplinar. Então, eu preciso de disciplina nas áreas da minha vida, porque se eu não coloco disciplina, eu perco a espontaneidade, que é uma característica da liberdade. Você não consegue, porque você vai fazendo as coisas atabalhoadamente, e aí, quando você compromete essa questão da disciplina e faz as coisas sem planejamento, porque tem planejamento a curto, a médio e a longo prazo. Se eu vou para a área profissional e financeira, cuido da minha área sexy e afetiva, quer dizer, eu cuido das afetividades, eu vou para as relações
para poder estar com pessoas, não para exigir que as pessoas estejam do meu jeito, do jeito que eu quero que elas estejam. E isso para a saúde emocional é importantíssimo. Se eu não consigo olhar o outro sem me ver, eu não consigo estar com pessoas do jeito que elas são ou pensam que são. Então, tem grupos que me treinam, porque quando eu vou para lá, tem pessoas. No trabalho tem pessoas, aqui tem pessoas, no mercado tem pessoas, nos lazeres que eu escolho também tem pessoas. Eu paro de estar egocêntrico o tempo inteiro, querendo que as coisas aconteçam do meu jeito. Então, a disciplina no profissional e financeiro, ela vai me dar a liberdade de ter o dinheiro, mas não usar o dinheiro para comprar as pessoas, para exigir que as pessoas façam aquilo que eu quero que elas façam. O dinheiro, ele entra nessa roda da espiritualidade, ele passa por mim porque eu estou levando benefício para alguém. Então, eu preciso achar sempre um meio termo na questão profissional e financeira, porque eu posso ganhar menos e ser mais feliz. E eu posso ganhar muito, e eu não sou contra quem ganha muito, eu acho que é importante a riqueza, é importante as pessoas que administram bem grandes quantidades de dinheiro, não é o meu caso, mas eu preciso qualificar isso. Eu preciso qualificar, porque se eu fico no profissional e financeiro, não trato da parte física e mental. Tem pessoas que estão ganhando bem, mas estão muito obesas, porque Eu ia ficam falar isso, ansiosas. né? Muita gente. Nós somos um país que tem a cultura do funcionalismo público, de fazer concurso público. Então, gente, tem muitas pessoas que fazem concurso, você conhece, eu conheço também, que são funcionários públicos, mas não são felizes. Mas estão ali por causa daquela segurança financeira, segurança É, de ter um plano médico, que, aliás, elas têm que usar muito porque elas estão infelizes. Consequentemente, acontece, né, as doenças, que são uma consequência da insatisfação, enfim, da doença, não só mental, como acaba adoecendo espiritualmente também. E elas ficam doentes, ficam obesas e vão para as dependências, para anestesiar. isso, exatamente, porque se eu não divido as minhas áreas da vida e olho para elas com um olhar de recuperar a ação, de recuperação, de olhar e me entender nesse mundo, eu começo a usar mal os recursos, sabe? Usar mal o meu tempo livre, usar mal a minha relação, por exemplo, sexo e afetiva, eu paro de ter afetividade, fico muito sexual, ou então eu fico muito afetivo e pouco sexual. Eu vou desequilibrando, por quê? Porque eu não trato da minha vida com o devido respeito por essas áreas, né? E aí, como eu não estou bem profissional e financeiro, eu vou para a comida, eu vou para o sexo, eu vou para o jogo, e aí eu saio dessa área e aí começo a deformar fisicamente, começo a prejudicar as minhas taxas, a minha cabeça não funciona direito, porque eu não consigo olhar o todo da minha vida, e aí eu começo a culpar pessoas, e aí eu vou para as relações, Jackson, e não consigo me manter nelas. Eu brigo no trabalho, brigo com a família, eu brigo comigo mesmo, que quando eu olho no espelho eu não gosto do que eu estou vendo, o resultado é ruim. Isso não tem nada a ver com estética, porque eu tenho amigos fortão, malhadões com esse padrão de beleza que muitas vezes é imposto e também estão extremamente doentes, só vivem para isso. Não querem saber de outro tipo de relação a não ser com o corpo. Então, hoje a sociedade tem muitas maneiras de ficar doente. O ser humano, ele nessas áreas, ele tem grandes possibilidades de adoecer. Por quê? Porque ele não divide e não trata. Então, esse esquema, que não é meu, eu copiei de uma série de filósofos, né, de pessoas que estudam vida, esse esquema de dividir a vida em áreas profissional e financeira, sexo e afetiva, e física e mental, e a capacidade de olhar para elas
com um olhar não crítico e severo, mas um olhar humano, me humanizando nas relações, me fez ter uma certa liberdade, que não é uma liberdade total. Vira e mexe, eu estou rateando em uma ou outra área, mas eu tenho uma possibilidade de ver e de fazer as correções. Então, quando eu fui na sua empresa e quando eu vou nas empresas, geralmente eu estou falando desse momento em que a empresa, ela, enquanto instituição, o que mais a gente valoriza nas relações profissionais hoje é a saúde emocional, é a saúde mental, é a capacidade de pensar e de sentir. O ser humano que não cuida, por exemplo, vou dar um exemplo que acontece na minha empresa, né, na Bangu X. Às vezes a pessoa vai lá, trabalha, ela tem um salário, ela gasta mais do que ganha. Aí começa a se endividar. E aí ela começa a ter problemas com as instituições, com uma mulher que ela compra fiado lá e não paga, aí a mulher vai cobrar ela. Aí ela chega com esse problema no trabalho. E lá tem outras pessoas também com problemas. E ela começa a ter problemas de relação no trabalho devido a esse problema que ela arrumou na área profissional e financeira. Então, se não houver uma reeducação, a disciplina, fala, filha, paga isso e para de comprar dessa maneira. Você não pode gastar mais do que você ganha. Senão você fica com problema. Tá vendo? Tá com problema que brigou com a outra, porque a outra não fez o que você queria, né? Você exigiu que ela fizesse, porque tem funções específicas para cada um aqui dentro na empresa, e você achou que ela invadiu a sua, que não fez a dela, e aí estamos mal aqui. E quando a gente vai buscar a origem desse mal, está lá, né? Na má gestão da vida financeira, às vezes é problema sexual, né? A pessoa não está mais se relacionando bem com o parceiro ou com a parceira, traz isso pro... Tu falou, eu fiz. Traz isso pro profissional. E aí a empresa acaba sendo um balde de experiências emocionais e físicas que não são oriundas delas mesmas, vêm das outras relações, porque o ser humano ele é dinâmico. Não adianta você dizer assim para ele, ó, o teu problema fica lá fora. Não, ele traz aqui para dentro. Ele traz para esse momento, né? Aqui tem pessoas, e essas pessoas, se elas não gerirem a vida delas vão transferir isso. Eu acho fantástico, Alex, essa tua sacada de conversar isso dentro do universo empresarial corporativo. E nesse momento, quem está te assistindo lá do outro lado da telinha, não é, ou a pessoa é funcionária, é colaborador, ou é gestor, ou às vezes é o próprio empresário. E como como faz a diferença você dentro... Porque a maioria das empresas só quer saber de... Vai trabalhar, vai produzir, vai vender, vai fazer dinheiro entrar. E agora, as empresas inteligentes, não falo só o empresário, mas às vezes o gestor, e às vezes tem empresas que o próprio colaborador traz a sugestão para a sua cadeia de comando, fala, poxa, tem um treinamento assim, assado, lá com o professor Alex Xavier. Eu acho fantástico as empresas que investem num treinamento como o teu, porque depois de 1, 2 horas de treinamento com você, com certeza, pelo menos uma parte daqueles colaboradores que estão ouvindo essa mensagem que você está dando aqui agora no programa, vai mudar a vida delas. Uhum. Muitas pessoas, isso eu cansei de ver, se emocionam, choram. Tem alguns que às vezes pedem até demissão, e tem outros que saem produzindo muito mais porque eles anotam e puxa, eu quero melhorar isso, porque a tua mensagem é simples, não é uma mensagem assim, aquele linguajar complexo que muitos consultores aí vão nas empresas com aquele linguajar, né? Aquelas palavras que tem que ir lá no dicionário, no Google, entendeu? Então eu acho muito bacana que você traga essa ideia de aplicar isso dentro da empresa, de dar esse toque para... E o que vai acontecer? Geralmente, o colaborador vai se sentir tocado e vai produzir mais. O que vai acabar acontecendo?
a empresa vai ter uma performance Exato. melhor e o dinheiro vai entrar mais, Exato. tanto para o bolso do colaborador, da comissão dele, lá, na participação dos lucros, e do empresário. Né? Então, ou seja, é um investimento esse teu tipo de treinamento. Se a gente investir nas nossas relações profissionais e financeiras, sexo e afetiva, e no corpo físico e na nossa mente, nós vamos ter o resultado desse investimento. Se eu invisto pouco, Jackson, eu recebo pouco. Se eu invisto muito, eu recebo muito. Quanto mais eu invisto em mim e nas relações, porque assim, se você vai para um trabalho e você não consegue gerir a tua vida profissional e financeira sem separar ela da sexo afetiva e da física e mental. Você está com doença no corpo, doença na mente, tuas relações dentro da tua casa estão com problemas e isso vai danificar a produção lá no trabalho. O empresário que estiver atento, porque hoje para você trocar uma pessoa, ela é muito mais custosa do que você tratar dela. Agora, claro que tem níveis de doença, tem gente que está com problema sério, acirrado, a gente precisa encaminhar para poderes, para gente qualificada, para profissionais, mas quando você identifica e você não assume a responsabilidade de cuidar do outro, mas de estar ali falando para o outro, olha, dá para melhorar isso, dá para melhorar. Você quer falar sobre, e às vezes a pessoa precisa falar. Eu acho que o grande problema hoje social, Jackson, é a impossibilidade ou a falta de segurança das pessoas falarem delas. Por quê? Com medo de fofoca, com medo de disse-me-disse, com medo de ser julgado, estereotipado, rotulado. Isso existe, mas isso é um mal tremendo social, porque quem é melhor do que quem aqui? No final, né, nós temos exemplos de pessoas que construíram grandes impérios e morreram sozinhas. No final, o caixão, ele não tem gaveta, não tem cabide. Então, humanizar as relações, entender. Agora, tudo bem, pode ter uma brincadeira ou outra dentro do grupo corporativo, mas não é nada que seja tão ruim quanto o segredo de não partilhar os seus problemas de uma maneira verdadeira. Eu acho que o grande problema das relações hoje é você deixar eu tocar em você e eu deixar que você toque em mim. Né? Isso não é o tempo todo, mas quando começa a dar problema nas relações, a gente precisa parar e ver. Porra, se eu trabalho contigo 6, 8 horas por dia, Jackson, e a gente começa a ter problemas, a gente precisa sentar e conversar sobre isso. E se o problema estiver em mim, você vai falar, pô, Alex, é impossível conversar com você, você toda hora dá uma ordem, toda hora você faz uma chacota, você brinca com coisa séria, pô, a gente precisa resolver isso. E se eu tiver com a mente aberta, eu vou ver que isso está reverberando nas outras áreas da minha vida. Não é algo pontual com Jackson. E isso eu posso te afirmar, nunca é pontual, Jackson. O negócio vem da área física e mental e da área sexo e afetiva. Eu tenho feito estudos pessoais com pessoas da minha empresa e com pessoas que eu convivo e comigo mesmo, e eu percebo que nas relações profissionais elas sempre têm esses tentáculos passando pelas outras áreas da vida. Eu não estou dizendo que você tem que fazer do teu trabalho um divã, mas se tiver problema na relação e a gente precisar resolver, a gente tem que sentar e ser honesto. E aí a gente vai conseguir identificar a origem do problema, porque às vezes pode estar só no trabalho, sim, mas os tentáculos estão respingando lá na área sexo e afetiva e na área física e mental. Então, se eu separo a vida em Isso áreas... é fato, né? A gente vê se a pessoa está tendo um problema na família ou no relacionamento dela sexoafetiva, é impossível ela chegar no trabalho 100%. E vice-versa, se ela está tendo um problema no trabalho, ela chega em casa... E desconta né, também. o filho, ou o marido, ou o namorado, fala, pô, por que
ela não tá. Então, o que você está falando bate, é aquilo que você falou no início da entrevista, né? O efeito dominó. É, e a Uma gente coisa acaba afetando a outra. E a gente consegue identificar isso nas relações quando nós conseguimos fazer essa leitura de nós mesmos, Jackson. A gente precisa começar a se olhar com mais carinho, com mais atenção, porque, assim, uma pessoa que é para fora, que olha muito para o outro e começa a pautar a vida em cima do que ele está vendo no outro, quer dizer, ele começa a tentar justificar o que ele sente pelo exterior do outro. Isso é um problema seríssimo, porque eu vou perdendo a identidade. Eu não posso me perder de mim mesmo. Então, se você está mal, eu não posso achar que o teu mal está me fazendo bem, porque eu estou melhor do que você. Porque no final vai ficar todo mundo danificado. Eu preciso parar e falar assim, pô, se o Jackson tá mal e eu passo horas com o Jackson, qual é a minha responsabilidade nisso, né? E por que que eu estou me sentindo bem vendo o outro ficar mal? Porque a grande maioria das relações hoje passam por esse pedaço da vida, quer dizer, eu preciso, quando eu tô mal, eu preciso deixar alguém mal para me sentir melhor. Isso é um equívoco terrível que faz muito mal para as relações em todas as áreas. Eu preciso entender que se uma pessoa está mal, eu preciso me olhar na relação e me responsabilizar às vezes, não pegar a responsabilidade do mal do outro, mas entender e não ficar bem porque o outro está mal e eu também estou me sentindo mal, minha baixa autoestima é evidente e aí eu fico mal só quando os outros estão mal, ou então eu cheguei mal, tenho que deixar todo mundo mal para me poder ficar bem. Porra, isso é de uma pobreza que faz muito mal para as relações em todas as áreas da vida. Então eu preciso entender que se um ser humano está mal, isso não significa que eu estou bem, né? Isso não melhora a minha vida. Eu também não sou a palmatória do mundo para ficar mal com todo mundo que está mal. Mas nas relações que eu escolho ter intimidade ou afetividade, eu preciso começar a me responsabilizar. Isso sai lá do físico e mental, preciso olhar para mim, gostar do que eu estou vendo, gostar do que aquilo está me refletindo nas outras relações, passa pela sexo e afetiva e chega na profissional e financeira. Então, esse bumerangue que é a vida, ela precisa estar pautada em disciplina e nesse olhar constante de mim para com a minha vida e para com as pessoas. Então, se eu partir desse princípio, eu paro de querer que as pessoas fiquem mal quando eu estou mal. Eu paro de exigir que as pessoas também fiquem bem porque eu estou mal e eu quero ficar bem. Então, eu paro de exigir que a vida se torne. Porque a vida não é uma fórmula. A vida, ela é. A vida é. E às vezes, o que, que tem? A pessoa fica mal. Tudo bem, ela ficou mal, mas se ela se mantém mal, aí começa a ativar esses sentidos, né? Não tem problema nenhum, eu não estou aqui para ser feliz, eu também estou aqui para ser feliz, mas eu tenho que aprender a ficar triste, eu tenho que aprender a perder, eu tenho que aprender que a vida não é um sucesso total, que as pessoas não estão aqui para me servir, e à medida em que eu vou aprendendo isso, eu vou deixando de exigir do outro o que ele não pode me dar, porque eu vou começar a olhar para mim e saber que a responsabilidade da minha vida é minha. Então é basicamente isso. Você me fez lembrar agora no final aquela oração muito conhecida, né? Que diz: Deus conceda-me serenidade para aceitar as coisas que eu não posso modificar, né? Então você falou exatamente isso, né? Me lembrou também, eu tenho tido o privilégio de entrevistar muitas pessoas da área da psicologia e da psiquiatria, e teve uma psicóloga aqui que ela é especial, ela
trabalha na área infantil e dizendo que o problema é que hoje em dia tem muitos pais que os filhos estão lá tristes e tal, aí eles querem de qualquer forma suprir aquele buraco. E ela falou que é saudável que a criança entre em contato ali com a frustração, com a tristeza, porque a vida é essa, é o que você acabou de falar. Então, queria te agradecer imensamente, Alex. Obrigado. Obrigado, Já está Gustavo. convocado para voltar, porque hoje, gente, hoje foi só foi a pontinha do iceberg da mensagem do Alex. Quer deixar o teu Instagram, teu contato, se as empresas quiserem te contratar? Bem, o meu telefone pessoal vocês podem botar ali na Isso. chamada, né? O Instagram é colocar Alex de trás para frente, Sheila, XLA, que eu acredito que vai aparecer logo lá, né? Quase ninguém tem esse Instagram. E o Facebook é Alex Xavier, tá bom? Só colocar lá Alex Xavier que vai aparecer alguma coisa. Eu também tenho um canal no YouTube que é pouco visto, mas eu faço também com carinho e não estou monetizando nada, mas assim, se um dia vier, vai ser bem-vindo. Obrigado, Isso aí, Jadson. Alex. Obrigado, parabéns. Gente, então estamos chegando ao final de mais um Tamo Junto, né? Lembrando a você que é gratuito, então é só se inscrever, dar o like, isso ajuda demais o nosso trabalho, tá? E vamos até o próximo. Obrigado, gente.